Hoje a gente vai falar do Simples Nacional e seus anexos. Siga a gente no canal que vamos ver já. Mas afinal, o que é Simples Nacional? Simples Nacional é o regime tributário que une os principais tributos do nosso país, todos os federativos, e é administrado pela Receita Federal. Inclui também os estaduais e municipais, que respectivamente são o ICMS e o ISS. Todos são embutidos em uma só guia, que se chama DAS, e elas são arrecadadas através do faturamento anual, do cálculo do faturamento anual, mas é feito embasamento entre os seus anexos referente ao faturamento mensal. O Simples é norteado pela Lei Complementar 123/2006 e desde 2007 ele é aplicado no nosso país. Desde 2007 para cá, ele acaba sofrendo várias alterações nos seus quinais e nos seus anexos, e desde 2018 sofreu umas grandes mudanças. Primeiramente, para ser Simples Nacional, você tem que faturar até 4,8 milhões anuais no seu faturamento mensal. Então, em 12 meses, você tem que faturar 4,8 milhões. Se passar desse valor, você já se enquadra no lucro presumido ou no real. Mas é uma opcional, você pode manter no Simples ou ir para o lucro presumido real, mas dependendo de cada situação e cada atividade. Mas, no geral, as pessoas acabam, as pequenas e médias empresas acabam mantendo o máximo de tempo possível devido à simplificação de fazer a apuração no Simples Nacional e entender melhor os cálculos tributários. Mas afinal, o que são anexos do Simples Nacional? Os anexos do Simples Nacional são os tributos, uma tabela elencada pela Receita Federal, que decide cada anexo um faturamento específico e um tributo específico para cada atividade no nosso país, que basicamente é selecionado pelo CNAE, que é o Código Nacional de Atividades. Então toda empresa tem um CNAE. Dentro do CNAE é que a gente seleciona qual Simples Nacional deve se enquadrar, qual anexo do Simples Nacional. E nele são 5 anexos. Então temos o anexo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Anexo 1. O anexo 1 basicamente é somente para atividades de comércio. Então todas as empresas que se adequarem ao CNAE de comércio entram no Simples Nacional do anexo 1, que geralmente começa com 4%. A tabela nacional. O anexo 2 é voltado para pequenas e médias indústrias, que também começa mais ou menos com 4,5%, e dependendo da sua atividade, o seu ICMS com substituição tributária ou não, ele dá uma variada nessa alíquota. Então, cada indústria, se enquadrar no ramo de indústria, praticamente todos que são indústria, ele entra no anexo 2 do Simples Nacional. O anexo 3, 4 e 5, eles são basicamente para todos os tipos de serviços no nosso país, mas cada um deles tem a sua particularidade. O anexo 3 basicamente abrange grande maioria dos serviços que tem cunho científico, técnico ou intelectual, mais parte operacional mesmo. Então tem vários CNAEs no nosso país, a grande maioria entra no anexo 3, que geralmente começa com 6%. E grandes atividades querem aderir ao anexo 3, mas nem todas as atividades de serviço entram no anexo 3, porque nem tudo consegue se adequar. Cada situação e cada atividade vai determinar se ele pode entrar no anexo 3 ou não, isso voltado para o ramo de serviço. O anexo 4, ele tem uma particularidade que não entra o CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, em cima do faturamento. E nem todas as atividades entram, só algumas entram nessa atividade, como construção civil, que é mais comum. Então, na atividade número 4, quase todas elas não se adequam na parte de serviços. E talvez o mais complicadinho de todos eles agora é o anexo 5. Por quê? O anexo 5 é uma atividade de serviço e abrange várias atividades de serviço, grande maioria na parte técnica, principalmente médicos, dentistas e afins. Que são mais ou menos o ramo de saúde. Por que ele é tão polêmico, o anexo 5? O anexo 5 ele é polêmico porque ele começa com 15,5%. E é difícil quem quer pagar 15,5% numa atividade de serviço. Mas ele entrou nessa atividade, ele aderiu a essa atividade porque o governo acredita que muitas empresas de serviço nesse ramo acabam não tirando
o suficiente, não tiram o total de notas que deveriam tirar e não tem arrecadação como deveria ser. Tanto que desde 2018 a legislação anda mudando e está cada vez mais apertando o cerco para essas atividades. E aconteceu em 2018 isso, e uma pressão das próprias atividades em si fez com que o governo fizesse um novo cálculo, né? Não deixando de entrar no anexo 5, mas sim, a partir do anexo 5, todas as empresas de medicina, alguma empresa de engenharia, arquitetura, enfim, uma série de atividades, elas entram no anexo 5, pelo CNAE. Muito bem falado, que deve ser avaliado o seu CNAE. Cada CNAE que obriga ou não a sua atividade a entrar em cada anexo. Nesse caso, o anexo 5 ele ficou bem amplo, né? Então, o anexo 5, todos que aderem ao anexo 5 têm a opção de entrar no anexo 5 e fazer um cálculo chamado fator R, que é fator de redução. Esse fator de redução, ele serve para quê? Para reduzir o cálculo da tributação do anexo 5 para o anexo 3, que paga 6%. Ah, mas isso eu posso escolher toda hora? Não. Para esse cálculo funcionar, a sua folha de pagamento tem que ser 28% do seu faturamento. Se a sua folha de pagamento passar de 28%, você entra no anexo 3. Se a sua folha de pagamento não passar de 28%, você entra para o anexo 5. Isso é tudo via sistema e cadastros contábeis no momento que faz a operação do faturamento junto com o vínculo do Simples Nacional. Isso é muito importante, as empresas terem um controle junto com a contabilidade, porque deve-se controlar tanto o faturamento quanto a folha para tentar ficar o máximo possível no anexo 3, que é um valor mais baixo para pagar o Simples Nacional. Então, fiquem ligados, porque o anexo 5 e o 3 são um dos mais importantes do Simples Nacional, que tem essa sequência de variáveis e é um dos mais difíceis de entender, porque no geral de simples não tem nada, porque cada situação e cada atividade se adere a uma situação específica do seu empreendimento. Mas enfim, por que o Simples Nacional tem tantos anexos e não seria uma coisa mais simples de entender, até porque o próprio nome já diz? O governo ele criou o Simples Nacional porque antigamente ele tinha muita inadimplência e era muito difícil de controlar todos os impostos guia por guia, porque na verdade são vários impostos, desde ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda Patrimonial, Imposto de Renda da Empresa, Contribuição Social, dentre outros, ISS municipal. O que o governo fez? Ele juntou todas essas informações e tentou botar tudo numa guia única. Só que automaticamente, quando chega lá na Receita, eles são subdivididos. Só que pro empreendedor, ele vem tudo numa guia só. Mas na contabilidade, isso tem um cálculo diferenciado para cada anexo e para cada atividade, conforme a gente está explicando aqui. Então, antes de abrir sua empresa, a dica é: estude bem o seu CNAE, converse com a sua contabilidade, verifique-se o anexo que a gente está comentando, tudo o anexo que a gente está falando, entenda como funciona o cálculo. Existe uma tabela nacional para cada anexo, a gente vai deixar o link aqui no canal para vocês poderem pesquisar. Se der tudo certo, a gente vai deixar também a tabelinha, né, as tabelas, e a ideia é que todo mundo se interaja e entenda um pouquinho mais, porque ser empreendedor sem ter esse conhecimento básico, acaba às vezes se perdendo na hora do cálculo do imposto e fazer o seu custo do seu faturamento correto. Então é isso aí, muito obrigado, espero que estejam gostando e deixamos claras as informações sobre os anexos do Simples Nacional. Qualquer dúvida, entre em contato, chame a gente nos comentários, estamos aí para sanar todas as dúvidas possíveis. É isso aí.